melhorar a luz aqui. Olá, chegamos para mais um episódio do nosso semanal 24Cast. Lembrando que a gente passa por aqui todas as semanas, geralmente às quintas-feiras, com episódios com temas ligados direto ou indiretamente ao Bitrix 24. A gente está em todas as plataformas, procura lá por Bitrix 24. Aliás, se você estiver no Spotify, não deixe de colocar umas estrelinhas para a gente. Lá no YouTube, a gente também está no nosso canal com muitos conteúdos lá, sempre atuais. Não deixe de se inscrever. E eu sempre passo com ótimos convidados por aqui. Lembrando que a gente está no mês de dezembro e a gente tem uma campanha de até 35% de desconto se você quiser fazer upgrade no Bitrix 24 ou se você é um usuário novo, pretende vir para o uso da plataforma, entre em contato aqui com o nosso time. Vai ser uma alegria imensa ter você como um dos nossos parceiros aqui, tá bom? Eu vou pro episódio de hoje que para mim ele vai ser especial porque tem algumas coisas que dizem que a gente sempre está muito próximo das pessoas que a gente quer contactar. E é muito verdade. Às vezes a gente esquece, quer falar com alguém, mas a gente está ali perto e a gente não manda uma mensagem. Se você mandar, ele vai te responder. E é o exemplo do meu convidado de hoje. Ô Marcos, cara, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo ao nosso 24Cast. Bom, eu que agradeço, cara. Uma honra participar desse bate-papo com você. Podcast aí com super cobertura, um podcast premiado, cara. A minha parceira do livro de Social Selling, a Gabi, já participou. Já passou por aqui. Indicação. Eu que fico lisonjeado de participar, cara. Legal. E eu falei naquela introdução porque eu tive acesso aos conteúdos do Marcos Millions, né, que para ser mais exato, e fiquei muito encantado com o teu material porque é algo que me interessa, né? E aí eu ouvi alguns podcasts do Marcos, que ele participou como convidado. Aí eu comprei o livro do Marcos e tô devorando o livro do Marcos. Eu já tinha lido o primeiro livro do Marcos. Mas, Marcos, antes da gente entrar aqui no tema, falar um pouquinho, eu queria que você desse aquele resumão da tua trajetória, o que fez te chegar até aqui. Legal. Eu recentemente estava fazendo entrevistas, assessment, com uma empresa de todos os profissionais de venda. E eu faço sempre uma pergunta, eu falo assim, como é que você começou em vendas? Né? Geralmente eu faço para o profissional. E as pessoas, assim, sabe, tem aquela... olham para cima ali com aquela... sempre aquele sinal de que está buscando algo em mente. Falam assim, pô, como é que eu comecei, né? Sim. Geralmente, cara, as pessoas elas são encontradas como vendedor. Verdade. Né? Eu assim tenho poucos relatos de pessoas assim que falam, não, eu programei isso, eu planejei, eu queria ser vendedor. E eu falei isso, cara, para exemplificar assim que eu acredito que uns 10, 11 anos, acho que eu tive a primeira experiência com vendas, né? Que eu cheguei pro meu pai, é um moleque, imagina, uma criança. Você é o quê, paulista? Eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, e eu moro em São Paulo já há bastante tempo. E eu cheguei pro meu pai, moleque, a gente morava numa casa, tinha um monte de coisa atrás da casa, de coisa tipo peça de carro e tudo que meu pai mexia. Eu falei, pô, posso vender essas coisas aí? Meu pai falou, assim, brincando, né? Falou, claro, pode. E eu arrumei um jeito de vender aqueles troços todo de ferro lá para um ferro velho, consegui. Então, aquilo na minha cabeça, assim, pô, foi uma primeira experiência. Quando ele chegou e viu que eu tinha vendido aquilo tudo, né? Eu fui lá e negociei. Então, para mim, foi uma primeira experiência, né? Que legal. Então, assim, eu acho que venda sempre teve envolvido na minha vida. Eu entrei no mercado de tecnologia bastante tempo atrás, lá na época da reserva de mercado ainda, que é início da década de 90, e trabalhando em uma grande empresa nacional de tecnologia, e depois fui para a Microsoft, passei por empresas como SAP, Oracle, IBM, TOTUS. Legal. Tive experiência agora nesse mundo novo de startup, tendo trabalhado na RD Station, né, na Resultados Digitais. E estou com a minha consultoria de vendas e marketing, a Sales Coaching, tem já uns 4 anos. Legal. Então, esse mergulho no questão de
o impacto dos comportamentos no processo de venda, me conhecendo mais, eu vi o quanto era importante para mim escrever, gerar conteúdo. Uhum. Então, meu primeiro livro foi em 2004, foi um livrinho pequeno sobre Business Intelligence, e aquilo foi uma semente. Mas depois de 2017 para cá, eu escrevi outros 3 livros. Puxa. Então foi um em 2017, 2019 e nesse ano eu tô com o Dominando Vendas Complexas. Muito bom. Bom, para quem... uma coisa interessante, cara, desculpa interromper. Claro. É que esses 3 últimos livros, eu fiz eles todos de forma independente. Sem editor, eu fiz o livro completo. Que loucura. É disruptivo também, né? Se você pensar isso nos dias... principalmente você que tem esse background, passou por tanta coisa. Porque quem estava na tecnologia lá para os anos 90, a gente passou por muita coisa aí no meio do caminho. Eu também estou desde essa época. E não é fácil se manter, porque teve muita mudança, né? E quem foi muito convicto com algumas coisas ficou no meio do caminho, então realmente é bem complexo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no episódio 21, aqui do 24Cast, eu tive a honra de trocar uma ideia com a Gabi Gonçalo, quando vocês lançaram o livro Social Selling. A Gabi é uma amiga em comum, ela é aqui do nosso ecossistema aqui de Joinville. Eu li o livro na época, a gente trocou uma ideia lá sobre o Social Selling, e eu queria que você falasse um pouco deste livro e como que foi essa parceria com a Gabi, que é uma pessoa que eu adoro ela, inclusive encontrei ela recentemente aqui no evento em Joinville, na Expo Inovação. Ela estava lá no RD Station também, e deixar um beijo aqui para a Gabi também. Foi bem interessante, porque foi uma parceria, um pedido de parceria inusitado, porque eu acho que eu estava de saída já da Resultados Digitais, e eu fui convidado para ser palestrante num evento, eu acho que Concórdia, cara, no interior de Santa Catarina, no evento Hoje, tá? E eu acabei conhecendo a Gabi, identifiquei assim que ela tinha uma presença no LinkedIn muito boa. Verdade. Um público diferente do meu, né? Então, obviamente, a gente tem diferenças de idade, diferenças de público, e eu estava no momento também de experimentar isso, sabe? Abdicar um pouco do lance da dominância, e eu expliquei depois isso para ela, né? Falei assim, eu preciso fazer alguma coisa grande com alguém e que a gente faça essa troca dela decidir também, eu decidi. E eu cheguei nesse evento para ela, né? A gente foi apresentado, falei, pô, Gabi, prazer, tal, você não me conhece, eu vou te fazer uma proposta inusitada. Eu estou escrevendo um livro sobre social selling, né? Eu estou com tantos % do livro escrito e tal, mas eu gostaria que você participasse. Você topa fazer a 4 mãos? E ela topou, a gente começou a fazer as interações, se encontrou em São Paulo, depois de novo, foi um projeto de 1 ano, e foi muito interessante, porque são públicos eventualmente diferentes, que se uniram. E até então tinha pouco, acho que, né, livros ligados a esse assunto, né? No Brasil não tinha, assim, tinha um cheiro que uma galera ia desenvolver, que ficou muito no papo, né? Fizeram assim uma assinatura meio folclórica, que vamos escrever o livro, mas não vi nada sair. Eu acho que é o único livro no Brasil que tem sobre o tema. Até hoje ainda? Eu acredito. O livro 100% brasileiro, agora existem, depende de traduções. Sim, tradução deve ter, provável. Mas eu acho que é o único livro 100% brasileiro sobre o tema. Muito bacana, inusitado mesmo. E essa sua atuação no LinkedIn? Porque aí, quando eu passei a te acompanhar, de fato eu vi que você tinha uma atuação muito forte. Claro, já tenho te seguido já há alguns dias e vejo que você tem uma frequência razoável ali de postagem. Quando que você
entendeu que o LinkedIn era um diferencial competitivo, você precisava estar lá. A gente já vai falar do teu livro, tá? É que tem algumas componentes aqui que me chamaram a atenção, que eu acho que compõem, né, também a tua trajetória, inclusive faz parte do teu livro. Essa tua entrada pro LinkedIn, como é que ela se deu e onde você enxergou que, pô, aqui é um lugar que eu preciso estar mais próximo, assim? Sim. Cara, em 2017, por aí, 2016, eu tomei a decisão lá de sair da TOTVS. Uhum. Mas eu comecei a olhar esse mercado de startup. 2016 ela já tinha feito a fusão com a DataSul, né? Então já estava lá também. Eu tava trabalhando como diretor lá na TOTVS e eu tava me questionando muito, assim, meu futuro, carreiras, o que eu queria continuar fazendo, né? E aí eu vi o seguinte, falei, pô, eu trabalho no mercado de tecnologia, sou diretor de vendas numa empresa de tecnologia, mas, cara, eu tô desatualizado. Loucura. Eu comecei a ver, assim, que tinha um rio correndo do meu lado, assim, de coisas novas, de venda e tudo, e eu desatualizado. E eu decidi, assim, pô, eu não quero entrar noutra multinacional, fazer isso daqui de novo. E eu fui conversar com algumas pessoas, né? Uhum. E uma das pessoas que eu fui conversar, provavelmente você conhece, ela é o Pedro Weingartner, que ele é da ACE. Uhum. Não conheço, confesso. Ele tem um livro, assim, que é um best-seller sobre inovação. Ele é meu conterrâneo, é gaúcho, mas mora aqui em São Paulo também. E eu fui conversar com ele, assim. Cara, foi um papo muito legal, que ele me deu umas dicas, assim, né, ele, na época, uma das maiores aceleradoras de startup da América Latina. Uhum. Ele falou, pô, por que você não começa a fazer mentoria para startup e tal? E já no mesmo dia já me apresentou uma startup para fazer mentoria, assim. Eu entrei de investidor em pool, mas ele me fez... Ele, na verdade, ele não fez uma provocação direta para mim, mas ele me falou de um negócio que ele provocou outra pessoa. Falou assim, pô, Marcos, sabe que vem o pessoal para mim, assim, falando, pô... eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo com startup e tal. E ele falou, cara, antes de você ter uns 10 mil seguidores, antes de você ter essa relevância, cobertura, não pense, né, que você... E eu fiquei com aquilo, assim, sabe, pô, número de seguidores, métrica, sabe, número de seguidores e tal. E eu tinha no LinkedIn, nessa época, cara, 800 seguidores. 800 conexões. Tá? E aí foi uma das coisas que eu pensei, falei, pô, se eu quero seguir isso de ter a minha consultoria, fazer treinamento, vender meus livros e tal, eu tenho que criar essa comunidade, de certa forma. E eu comecei a mergulhar nisso. Comecei a ler sobre essa nova venda, que é você não vender pela internet, quer dizer, você criar familiaridade com as pessoas, fazer uma troca. Sim. Antes de eu pedir 30, 20 minutos do seu tempo, eu tenho que te dar alguma coisa. Verdade. Né? Então, esse foi o início lá. Mergulhando, fui para os Estados Unidos ter um banho de loja de novos treinamentos. Eu sou um compulsivo por informação. Então, nessa viagem também eu acabei pagando um mega excesso de bagagem, porque eu trouxe um monte de livro físico, eu adoro livro físico. E esse foi um dos artigos que eu escrevi na época no LinkedIn, que deu assim, uma porrada de acessos, assim, diferente do que é o algoritmo hoje. O LinkedIn tinha outra, tinha outra pegada. A gente mudou bastante. No LinkedIn tinha uma abrangência muito maior. Verdade. E eu escrevi sobre isso, eu escrevi falando, pô, será que eu sou compulsivo por informações? E aí expliquei que eu tinha palestra PPT de coisas da Microsoft do ano 2000, que eu achava que eu ainda ia utilizar, entendeu? Que eu trouxe diversos livros e tal. E esse artigo teve um monte de like, comentário, gente se enxergando naquilo, pô, eu também sou e tal. Então foram essas experiências, assim, sabe, criando conteúdo que, infelizmente, hoje, eu vou te dizer,
gerar conteúdo bom no LinkedIn não está trazendo resultado, cara. Infelizmente, assim, é triste Mudou dizer todo o isso. algoritmo, né? É pena mesmo, é uma pena. Cara, é uma pena, porque, pô, eu batalho desenvolvendo, gerando conteúdo, assim, sério. Uhum. Aí você vê, o cara hoje posta, de repente, no LinkedIn, um vídeo de um negócio que nem é dele, mas um vídeo lá que você espreme e sai lágrimas do Sim. vídeo, alguma coisa assim que não. Aí tem 500 mil comentários e tal. Eu acho pobre. Você pode dizer, assim, você tá com inveja porque o cara tem mais likes lá que você. Não, sim, eu tô entendendo e eu concordo com você. Eu acho meio triste porque você fica desmotivado a escrever. Sim. O algoritmo, ele não leva talvez alguns fatores, né? Talvez ele olha o vídeo porque teve engajamento, mas ele não olha o histórico, ele talvez não olha outras coisas que poderiam privilegiar as pessoas que têm uma consistência naquilo que escreve, naquilo que diz, né? É de fato uma pena. Mas começou assim, eu tinha lá uns 800, lá em 2016, porque eu tinha uns 800 seguidores. Hoje eu tô com quase 18 mil seguidores no LinkedIn. É um número razoável, bem razoável. Eu tô devorando o livro, né? Comentei aqui em off com você, eu comprei ele há poucos dias e todo dia eu paro, faço uma leitura bem ampla, assim. Inclusive esse ano eu li menos que eu gostaria, mas eu fechei novo agora, né? O mais novo. Complexo. Esse é o Vendas Complexas, exatamente. Esse é o livro que eu tô lendo, que ele tem muito a ver comigo, assim, do que eu gosto, do que eu penso e tal. Então, e ele tem uma leitura muito, muito fácil, né? Muito agradável, né? Porque você quebra ele muito ali. Eu gosto desse tipo de livro, desse tipo de leitura. E aí, olhando ali, lendo o livro, eu fiquei pensando muito, né? Pô, por trás disso daqui tem uma bagagem muito grande, assim, do Marcos em empresas de tecnologia, principalmente trabalhando com vendas enterprise. Eu tô certo nessa minha análise ali do livro? Total, porque o trabalho que eu desenvolvi na Microsoft era para grandes contas, o trabalho que eu desenvolvi na IBM, na SAP, em todas as empresas, na TOTOS também, sempre foi para grandes contas, vendas complexas. Sim. Vendas que demandavam um ciclo mais longo, que você tinha que criar uma justificativa financeira, você tinha que conquistar mais pessoas dentro da ponta, não era uma venda para uma pessoa, você tinha que conquistar várias pessoas dentro da ponta, né? Era um comitê de decisão. Então, a minha escola sempre foi essa, né? Solution Selling, Spin Selling. Na época de DataSul, Solution Selling era a metodologia, né, utilizada na época. Foi a primeira vez, na verdade, que eu entendi esse conceito de usar a metodologia, até então não tinha. Eu queria falar sobre o livro, de fato, eu ainda não finalizei, mas até onde eu fui já foi suficiente para bater na tua porta, fazer esse convite, para ser bem honesto. E eu gostei de uma coisa que chamou minha atenção, foi o subtítulo. Como vender de forma lucrativa, profissional e com confiança, competindo em valor e não em preço. Na tua visão, sendo bem objetivo, o vendedor ele precisa todo dia ou, na maioria da parte do tempo, dormir sênior e acordar júnior? Cara, o que eu vejo do júnior no lance do vendedor, tá? É ele achar que o cliente dele se sensibiliza por características de produto. Isso é ele ser júnior. Ele ser sênior é ele se colocar no papel do cliente e entender quais são os indicadores de desempenho do cliente. Como é que eu vou conseguir aumentar a receita dele? Se ele precisa reduzir custos, como é que eu vou ajudar ele a reduzir custos? Perfeito. Se ele tem risco, como é que eu vou ajudar ele a reduzir os riscos? Como é que eu vou melhorar os processos dele? Então, esses 4 pontos básicos, assim, é o que está na agenda do executivo. O cara, nenhum executivo de empresa, entre nós aqui, tá? Isso eu deixo claro no livro, tá? Nas minhas palestras, mas assim, ninguém gosta de comprar software. Verdade. Ninguém vem alucinado, Romário, eu tô alucinado para comprar o teu software e tal, para assinar. Não esquece, cara. Se você não conseguir mostrar realmente para a pessoa, falar assim, olha, essa linha de receita aqui você vai aumentar. Essa linha de despesa aqui você vai reduzir. É isso que os caras querem ouvir. E que o executivo mostre para eles as evidências de como vai conseguir.
Então, eu vejo muito o pessoal dando malho de produto. Não, eu verdade, vou grande verdade. demo, o cara vai se encantar, tá? Beleza, você tem que... As coisas não são excludentes. Sim, Você concordo. tem que fazer uma boa demo do seu produto. Mas se você não conseguir demonstrar para o cara, falar assim, olha, esses R$1.000, sei lá, pode ser até R$200, tá? Esse valor mensal que você vai pagar pela minha plataforma, você vai conseguir ter de volta esse investimento assim, assado, tal. Se o cara não mostrar uma justificativa dessa, acontece aquele problema no ciclo de venda que o cara chega e fala assim, cara, a gente fez várias propostas, eu falo, o pessoal gosta, mas depois some. Aí eu não tô tendo resposta. Claro, você está deixando a venda para o cliente, que ele internamente vai vender, falando, não é o negócio do cara vender software, é o seu negócio vender software, não é dele. Com certeza. Não é? E todas as empresas hoje, ainda mais com mais restrição orçamentária, cada vez fica mais complexo isso do cara... O cara que vai comprar a sua solução lá, né? Vai comprar o Bittrex. O cara que tem orçamento tem outras prioridades também. Ele tem outras coisas que eu assim, pô, eu assino essa plataforma ou eu, sei lá, eu contrato mais gente. Ele tem que olhar o orçamento. Tem essa concorrência do budget, né? Tem essa concorrência. Então, como é que eu ajudei o cara a sustentar isso para assinar a sua plataforma? Ou eu só fiz uma demo com ele e deixei para ele no colo dele, falou, ó, deixa o cara se virar para vender aí. E depois eu fiquei assim, pô, eu não tive mais retorno do cliente. Claro, você não foi. Verdade. Não sei se você já chegou nessa parte do livro, mas eu chego ao ponto do livro, assim, de detalhamento, de eu explicar o que é CAPEX, o que é OPEX. Sim. Como fazer uma justificativa financeira com uma análise de ROI, com fluxo de caixa de 5 anos, 12 exemplos lá. Então, assim, eu assim, tentei ser o mais didático possível no livro, com os exemplos, a cada final de capítulo, quais são os entregáveis que você deve fazer. Verdade, Não sei se você teve a oportunidade de baixar o material, de fazer o download. Ainda não. Eu tô tão encantado ali com o livro que eu ainda não parei para lá olhar o material, mas tá aqui nos meus próximos passos. Então, a cada capítulo, eu dou os exemplos, né, pode ser desde matriz de valor, ou essa análise de ROI, proposta comercial. Então, no final do capítulo, você tem os entregáveis e eu apresento modelos e templates desses entregáveis que você pode fazer um download. Então, eu pensei muito nisso, assim, como que eu ajudo o leitor a implementar a metodologia? É verdade. É como se você estivesse quase dando a consultoria ali pelo livro, né? Através do livro de alguma forma, né? É isso que eu pensei, assim, não quero fazer mais um livro, eu quero fazer... Eu não vou dizer que o conteúdo é fácil, é denso, mas a linguagem é gostosa, ela é leve. É leve, né? Eu achei bem leve. É um assunto técnico, mas você conseguiu tornar ele leve. Isso eu achei muito legal. Porque, e veja, né? Eu não estou dizendo aqui porque tem outras bibliografias, outros livros que falam de outros temas, de vendas, e tá tudo certo, né? O teu material eu vejo como complementar e talvez até específico para algumas pessoas que trabalham realmente mais nesse mundo e tal. Mas enfim, se bem que você aborda lá técnicas de forma geral. Mas mesmo sendo um assunto complexo de se trazer à tona, acho que você fala isso de uma maneira bem leve. E até deixa eu pegar esse gancho, eu queria que você falasse sobre a metodologia, se é assim que eu posso chamar, da engenharia de valor. Porque você tem alguns pilares que você traz dentro da engenharia de valor. Eu queria que você falasse desses pilares. Desses pilares da engenharia de valor, e que eu tenho trabalhado bastante em treinamento e consultoria, é que pessoas compram de pessoas. Então, a gente já vinha tendo... Esse é um ponto... Deixa eu te interromper rapidamente. Esse é um ponto do teu livro, eu não coloquei na pauta, mas que você, de fato, reforça em todos os capítulos. Age to Age, Woman to Woman. Muito bem lembrado, realmente. Eu achei muito legal isso. Você, em todo momento, reforça a questão de que é de CPF para CPF. Muito bem lembrado. Obrigado, desculpa te interromper. Não.
E eu fiz eu já tive experiência em multinacionais de ter feito o DISC, o relatório DISC, né, a metodologia. Para quem não conhece, é uma metodologia que analisa os comportamentos observáveis das pessoas. O D é de dominante, o I de influente, o S de estabilidade e o C de conformidade. Aqui estou fazendo uma tradução livre, tá, do que eu seria tenho um episódio inglês. que eu gravei sobre isso, tá? Eu vou deixar aqui pra galera, já falo qual que é o número. Tá, então eu tinha feito esses relatórios e tinha recebido eles de uma forma que eu nunca achei que as empresas fizessem uma devolutiva interessante desse relatório. Elas entregavam, você fazia o relatório e falava, está aqui seu relatório. E meio que você ficava com aquele estigma, eu sou alto D, ou eu sou alto I. E depois que eu saí da Resultados Digitais, foi uma das coisas que nesse mergulho que eu fiz assim, de autoconhecimento, eu fui fazer essa certificação, trabalhar realmente de forma profissional com análise dos comportamentos. E não só os comportamentos, mas os motivadores. Então eu mergulhei nisso, aprendi a trabalhar, a fazer análise dos comportamentos, fiz, sei lá, acho que centenas de devolutivas até buscar a formação. Legal. E tive a oportunidade, 2 anos depois, de fazer uma pós em neurociência e comportamentos. Tá? Então, essa questão dos comportamentos, eu vejo que antes da pandemia, a gente já vinha sentindo muitos indícios da humanidade como um todo perdendo a empatia com o outro. É verdade. E aí a pandemia, com o lance de você utilizar Zoom, não ter uma reunião presencial, que você fica sem esse estímulo né, a percepção do que a pessoa está sentindo, você fica com menos estímulos no virtual. Aí agravou essa questão da empatia. E eu forço muito, antes de você vender para uma empresa, você vende para a pessoa, depois você vende para o empregado e, por último, você vende para a empresa. Entende que tem um ser humano do outro lado lá. O que esse ser humano está passando? Você não vai ser persuasivo com ele só porque você tem um produto killer, matador e tal, não. Você vai ser persuasivo primeiro se você enxergar a pessoa que tem do outro lado, que é o seu interlocutor. Então, esse é um pilar. Pessoas... vendem para pessoas. O impacto da neurociência no processo de venda, que eu demonstro isso também. A questão das pessoas tomarem uma decisão emocional, mas por razões lógicas. Então, na neurociência, a gente vê que muitas vezes você toma uma decisão emocional. E eu tenho exemplos nos meus treinamentos que as pessoas, eu jogo no slide lá, ela tem que responder alguns pontos, e ela vê que ela respondeu de forma intuitiva. Foi o cérebro dela, primitivo, que fez ela responder daquele jeito, e ela acha que ela toma uma decisão racional. A gente toma uma decisão emocional primeiro. Depois você vai sustentar isso de uma forma lógica. O que seria a forma lógica? Cara, tem que dar retorno de investimento, tem que outras pessoas também utilizarem, né? Mas você toma uma decisão emocional. O outro pilar é que sem dor não tem mudança. E aí eu posso pegar... Triste, mas é verdade. Posso usar exemplos que você, de repente, pode ter na família e tal. Você vai lembrar, de repente, do seu avô ou do seu pai e tal, que a esposa chegando para ele, falando assim, pô, vai fazer um check-up, vai fazer os exames, tal. Não, eu não vai no médico. Até o momento que ele toma um susto. Aí ele vai fazer regime, aí vai fazer tudo. Quando você está prospectando, você está trabalhando com uma oportunidade de venda, você tem que criar um interesse. Se essa pessoa não assimilou que existe uma dor, que ela está perdendo dinheiro, que ela está com muito risco, se ela não admitir isso, não vai avançar a oportunidade.
A pessoa pode até olhar e falar assim, nossa, que produto legal o seu, puta, gostou, adorou a demonstração, mas enquanto ela não assimilar, que ela fala assim, pô, realmente isso daqui tá me custando dinheiro. Então, sem dor, não tem mudança. E aí, o quinto e último ponto que eu trago é o seguinte, o produto está sempre na mente do comprador. O que significa isso? Se o Romualdo vai vir para buscar, de repente, treinamento comigo, né? E ele veio até bater na minha porta e falou, pô, de repente ele já veio pronto, sabe? Já está com indicações do treinamento, mas eu preciso perguntar para ele, antes de falar da minha oferta, falar assim, Romualdo, você já tentou resolver isso de alguma outra forma? Como é que você imagina resolver esses pontos que você está trazendo? Então, antes de você posicionar a sua solução, você precisa entender o que o cliente pensa como uma solução. Aí você tem condições de fazer o que eu chamo daí do match de solução. Enquanto o cliente não admitir que a sua oferta é uma solução para o problema dele, você não fez ainda um match. O match está só na sua cabeça, porque você acha que a solução é aderente para o cliente. Mas o vendedor esquece de alinhar isso com quem? Com o principal componente do negócio, que é com o cliente. Perguntar para ele, cara, você acha, você considera, você acredita que o que eu estou te oferecendo resolve o seu problema? Você tem que ouvir do cliente isso. Aí você consegue avançar. Muito bom. Bom, a gente vai deixar aqui no descritivo do episódio o link para o livro. Depois a gente vai falar mais sobre, inclusive lá no final a gente tem uma surpresinha para quem ficar até o final. E tudo que o Marcos está colocando aqui no livro, ele descreve, ele amplia a visão, tem materiais adicionais e realmente muito bacana. Essa parte do livro realmente eu achei muito, muito interessante. Sobre DISC, lá no episódio 43, quem quiser voltar lá, eu falei sobre perfil comportamental em vendas com o Fabrício Albert, que é também um grande conhecedor do assunto. A gente falou de DISC e entrou um pouco mais a fundo na questão do DISC para o perfil do vendedor. Um outro tópico que tem no livro lá, eu não cheguei ainda, mas eu já li a sinopse ali, me interessou bastante, que é a questão do ciclo de venda. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão do vendedor, do gestor comercial e das empresas ter também esse domínio sobre o ciclo de venda dela, né? Que ela está inserida ali. Sim. Obviamente que eu trago etapas que são padrão num ciclo de venda. Conforme as empresas customizaram o seu ciclo de venda, elas podem ter mais etapas ou menos etapas, mas eu coloquei ali etapas que são padrão. Você fazer uma qualificação, você evoluir para uma proposta, você pensando como boas práticas, né? Isso, ter acesso às pessoas do poder. Então, eu tenho, de certa forma, aí uma qualificação, já passou pela prospecção, ele avançou, falou, a gente está olhando a solução. Beleza. Como que eu vou conseguir fazer uma gestão desse processo sem ferir o meu relacionamento com o cliente? Né? Você fala assim, como é que eu vou fazer uma gestão do processo sobre o cliente? Então, eu preciso de algumas coisas, como acesso ao poder. Como é que eu conquisto esse acesso ao poder? Hoje forneço dados de pesquisas do LinkedIn em mercados, por exemplo, como de tecnologia, que você tem aí no mínimo 3 ou 4 departamentos envolvidos na decisão. Se você pega, sendo bem otimista, assim, conservador, uma pessoa por departamento, você tem no mínimo umas 4 pessoas como interlocutor que vão ajudar a decidir isso. E muitas vezes você vai ver com o vendedor e fala assim, mas com quem é que você tem conversado? Não, eu estou conversando com esse cara aqui, que ele é quente, ele nos ajuda, tal. Mas e as outras pessoas? Não está conversando com mais ninguém? Não, mas não precisa, porque eu vou ferir o relacionamento com ele já pediu para eu ficar conversando só com ele. Nossa, olha o risco disso. É assim, e acontece com frequência. E a gente precisa ter acesso às outras pessoas. Então, no livro eu ensino como é que eu vou negociar esse acesso a outras pessoas. Como é que eu faço essa qualificação para ver, será que o meu interlocutor está valendo a pena? Será que ele é um cara realmente de decisão?
Aí outro ponto também chave nisso dentro da gestão do processo, é como eu crio um plano mútuo com o cliente. Então, se você for ver, você sempre tem uma série de atividades do seu lado e do lado do cliente para chegar na assinatura do contrato, que é o que você tem em mente. O cliente não tem em mente a assinatura do contrato. O que o cliente tem em mente é o quê? Ele ter o retorno do valor que você vai entregar para ele. Então, isso Sim. vai ser depois do kickoff do projeto, vai ser lá na frente. Então, você tem que alinhar essas coisas, assim, olha, nós temos essas atividades aqui, que podem envolver reuniões, análise da minuta do contrato, se ele quer fazer call ou visita a clientes referência, pode ter N coisas, mas Verdade. Eu sempre tenho que adaptar minha forma de vender à forma como que o cliente compra. Então, você viu que eu falo muito de jornada de compra do cliente. Então, eu adapto isso de como é que o cliente compra. E aí, daqui a pouco eu estou levando em consideração, estimando sempre, eu acho que o cliente em 2 semanas ele me retorna a minuta. Cara, pergunta para o cliente, alinha com ele. Daqui a pouco o cara fala assim, esquece, o meu departamento jurídico, em menos de um mês, ele não vai devolver essa minuta. E daqui a pouco você está achando que vai fechar em dezembro esse negócio. Né? Bom, outro ponto do ciclo de venda também é a proposta comercial. Aliás, eu tenho um curso online de proposta comercial que eu já vendi, cara, centenas de licenças dele. É baratinho, é R$37. E eu ensino a fazer uma proposta comercial. Por incrível que pareça. Tá assim, lá no... Bom, depois a gente vai falar dos links aqui, né? Tá no meu site. Ele é um curso online facinho, assim, super didático, com modelos de proposta, super bem avaliado. Tá? E eu ensino a fazer isso. Deixa eu dar um dos erros aqui, geralmente, que eu vejo. Inicia a proposta comercial, geralmente das empresas, fazendo o quê? Coloca um institucional da empresa lá no início, falando, nós somos assim, nós fazemos isso, nós. O que é isso? É uma proposta que é umbigo. Você não está enxergando o cliente começa a ler a proposta, o que ele está vendo? Ele não está se enxergando na proposta. Você quer ser persuasivo, você quer vender, você tem que primeiro falar do cliente, depois Olha você fala de você. Nunca tinha pensado nisso. Interessante. Entendeu? Então essa é uma das dicas, das várias que tem para você elaborar uma proposta que é persuasiva. Entendeu? Bem interessante, adorei. Faz realmente todo sentido. Uma coisa, aí é uma curiosidade mesmo, porque assim, vender pequenos projetos, grandes projetos, todos eles dão uma certa dor de cabeça, né? Vender 1.000, 10.000, 100.000, todos eles dão uma dor de cabeça, que se engana assim quem acha que é diferente, né? Só que vender valores com ticket menor realmente dá dor de cabeça, não é tão simples como parece, só que tem formas diferentes de vender para públicos diferentes e tickets diferentes. Entender isso é a parte mais importante para quem quer, legal, tenho que me aprofundar mesmo aqui nessa leitura do Marcos, no que o Marcos está trazendo, porque eu estou enxergando que estou colocando todo mundo na mesma prateleira. Isso é um grande erro das empresas, Marcos? Você, lendo o livro, você vai ver que eu trago bastante coisa de marketing de conteúdo. Sim, fazer análise, entender muito bem a persona. Então, independente do tamanho do seu ticket, tá? Eu estou deixando bem claro, segmenta bem. Qual é o seu perfil ideal de cliente? Você tem que aprender a dizer não para alguns clientes. Qual é aquele que tem mais aderência com o que você vai entregar para ele? Quem são as personas? Se você vai usar inbound ou vai usar outbound. Então, eu trabalho muito isso de como você vai gerar conteúdo e trabalhar com essa geração de demanda fazendo evento um para muitos, ou um para poucos, ou um para um. Então, ele é um livro de vendas, mas que tem muita coisa de marketing nele também. Então, eu acho que tem que, independente assim, do valor do seu ticket, você tem que fazer um investimento analisando a jornada de compra do cliente.
E para fazer a jornada de compra, eu preciso ter duas coisas bem definidas antes, que é o meu perfil ideal de cliente e quem é a minha persona. E aí eu vou fazer a jornada de compra em cima dessa persona. Com isso, eu consigo resolver esses pontos. Quais são as questões que o cara tem lá no início do ciclo do processo? Daqui a pouco o cara nem conhece a sua plataforma, ele nem sabe que você existe. Então, quando eu desenvolvo essa dinâmica com os clientes, eu forço muito ele a pensar com a cabeça da persona. Olha, isso você está pensando com a sua cabeça que conhece o seu produto, conhece a sua oferta. O cara, de repente, ele nem conhece a sua oferta. Ele de repente, não vai no Google. Pode ser que, de repente, ele vá num grupo de WhatsApp e peça ajuda de um par dele, de um amigo dele, que ele peça dicas. E aí eu forço o cara a pensar, beleza, quais são as questões, quais são as dúvidas que tem na cabeça dele nesse momento? Se é que eu posso fazer dentro de casa? Não posso? Então, essas coisas vão fazer você desenvolver conteúdo para tirar essas dúvidas dele. Sim, todo sentido. Isso independente do ticket. Estamos falando de R$200 ou R$200 mil. Tá? Você vai passar por isso. Muito bom, super concordo. Ô Marcos, pô, adorei aqui o nosso bate-papo. Queria que a gente estava falando aqui em off, né? Pô, como é que a gente deixa um presente aqui para a galera que vai ouvir? Primeiro, eu queria que você falasse aonde a galera encontra seus livros, seus materiais, qual é o melhor caminho. A gente vai deixar o teu link aqui, principalmente no teu LinkedIn. Mas quais os links adicionais que a gente pode deixar, que depois você pode mandar, que a gente pode pôr aqui no descritivo, antes da gente falar aqui do nosso fechamento. Tá bom. Bom, a pronúncia em inglês, né? Porque o domínio do meu site, ele é BR, mas o nome da empresa que eu utilizo, que é Sales Coaching, ele é em inglês. Tá? Perfeito. Então, como o pessoal está ouvindo aqui tá pelo áudio, eu vou, de repente, acho que soletrar para ficar mais fácil, né? O que seria isso em português. SALES COACHING, salescoaching.com.br. Esse é o meu site e pelo menu você consegue ir para os livros, você consegue ir para os conteúdos gratuitos que eu tenho, para o blog, os cursos online que eu tenho disponíveis. Então o site está bem com uma orientação boa para você navegar e encontrar tanto os cursos online quanto os livros. O meu serviço de consultoria também. Mas eu acho que o pessoal vai curtir aí o que a gente vai fazer de promoção e até faço aqui já online. Eu vou dizer para você que ao invés de eu vou sortear 2. Puxa, então já fala, já deu então já fala a notícia boa aí de completa, vai. Vamos lá. Eu quero aí presentear os ouvintes, o pessoal que precisa participar, né? Para participar para competir aí, para ganhar. A gente vai sortear 2 livros, né? Um para cada ouvinte. E a gente vai fazer o seguinte: como que vocês podem participar desse sorteio? Tá? Esse podcast que está sendo gravado, a gente vai fazer uma postagem nele no meu perfil do LinkedIn, que é Marcos Milhos. Vamos deixar o link aqui no descritivo. Vai no descritivo. Tá? Essa postagem sobre o podcast, vocês vão curtir e vão comentar. Todas as pessoas que tiverem nos comentários dessa postagem, elas vão competir para participar desse sorteio. Tá? Então a gente vai sortear 2 livros para 2 pessoas diferentes. Tá aí, então, se você, ouvinte aí do 24Cast, obrigado, Marcos, pelo presente. A gente vai disponibilizar o episódio até o dia 20, tem uma data aqui, então dia 15, né, Marcos? Que aí é uma semana aqui do podcast. Até o dia 15 de dezembro, você tá ouvindo esse episódio, vai lá no perfil do Marcos, no LinkedIn, comenta, ele vai postar lá o podcast, comenta lá o que você achou aqui do
do episódio. Se você quiser perguntar alguma coisa lá, aproveita. E Isso. diz que você ouviu ele aqui no 24Cast, que a gente vai sortear 2 livros lá no dia 16. Até o dia 15 você comenta, dia 16 o Marcos publica lá quem foi os ganhadores e a gente reposta nas nossas redes sociais também. Eu estou lendo o livro, super recomendo, tô adorando, já deixei aqui no meio do episódio o meu depoimento. É um livro muito leve, mesmo sendo um assunto complexo, né? Em muitos momentos o Marcos realmente conseguiu deixar ele muito leve, muitas dicas, enfim, vale bem a pena. E Marcos, quero aproveitar, te agradecer, parabenizar pelo trabalho, pelo a preocupação, né, de gerar o conteúdo, né, com tanto cuidado, de não parar, né, porque a gente sabe que a complexidade também é a continuidade. E parabéns pelo trabalho aí, principalmente para ajudar o nosso ecossistema de vendas. Espero que eu possa ter você mais vezes aqui. E se eu não te perguntei alguma coisa, por favor, deixando o microfone aberto para você. Não, legal. Pô, eu que agradeço a oportunidade de fazer, responder todos esses pontos que você trouxe, e você não sabe a satisfação que é para quem escreve ter pessoas como você, assim, que devoram o livro, que fazem as anotações, que realmente, assim, sabe, colocam em prática. Pô, isso é muito gratificante, muito gratificante. O meu livro de social selling, com a Gabi, ele tem mais de 50 avaliações na Amazon, e avaliações com, no mínimo, de 4 a 5 estrelas. Que bacana. Uhum. Tá? E esse meu livro agora, Dominando Vendas Complexas, ele já está com 6 avaliações de 5 estrelas. Né? E recém começou. Então, assim, Sim, esse é um feedback super importante para mim, ter essa continuidade, continuar escrevendo, gerando coisas no blog, né? Tendo essa oportunidade, que eu até deveria fazer mais, assim, seguir o seu exemplo, de repente fazer podcast, mas eu não tenho conseguido tempo, assim, né? Por fazer consultoria para as empresas também. A gente sabe que esse marketing digital toma bastante tempo. Toma. Eu tenho uma agenda fixa na semana, que eu gravo vídeo e áudio toda semana. É uma agenda que eu não abro mão, porque tem essa consistência, né? É claro, eu paro agora em dezembro, eu gravo só até a semana ali que encerra no dia 22, acho que é meu último episódio, aí eu volto só em fevereiro, eu faço uma paradinha, mas eu sigo o ano inteiro, é um grande desafio, mas assim como o teu conteúdo, eu recebo muito feedback aqui, aí dá aquele ânimo, pô, que bacana, vou continuar, me aproximar ou te conhecer, Marcos, acaba sendo um presente aqui também para quem faz, né, que é o meu caso, e eu acho que eu aprendi nesse tempo de montar o conteúdo, de preparar, procurar as pessoas e dizer assim, pô, eu não tô tão distante das pessoas que quero falar. O máximo que talvez ele vai falar para mim, pô, não consigo, mas a gente conversou muito rápido, em 2 dias a gente fez a agenda. Então, assim, eu acho que as pessoas querem falar. Então, esse é um canal para isso. Então, por isso que eu acho que faz sentido, né, investir em conteúdos como esse. Eu tô muito contente já ao longo desses anos, vários feedbacks aqui. E você é mais Parabéns. um participando aqui que comprova que, assim, ó, galera, dá para gerar valor. Foi um bate-papo aqui de 40 minutos, mas eu tenho certeza que te ajudou com alguns insights. Se você quiser aprofundar, não é a ideia do podcast, é realmente trazer os insights e te mostrar onde você vai se aprofundar, né? E aí eu aqui vou fazer 2 convites para a galera. Analisem a possibilidade de realmente ter o livro do Marcos, se é o assunto que te interessa. E se você leu e gostou, eu vou fazer depois, vai lá na Amazon, deixa ali um comentário, as estrelinhas que você entender que faz sentido. Por quê? Porque a gente tem pouca gente no Brasil fazendo conteúdo como o Marcos faz. E a gente tem que incentivar mais pessoas a fazerem isso, porque a gente precisa, né? A gente é um país riquíssimo em termos de conhecimento, em termos de conteúdo, em termos de capacidade, né? Eu também tive a chance de viajar para outros países e a gente percebe a capacidade que a gente brasileiro tem, só que às vezes a gente não entrega isso, né, Marcos? Não sei se eu tô errado aqui, é uma visão minha. E aí pessoas como você é bem importante para, inclusive, estimular outras aí. Bom, Manu, gostaria de te agradecer a oportunidade de participar do podcast, esse bate-papo descontraído que a gente teve. Acho que a gente conseguiu abordar, dar uma palhinha, pelo menos, de vários pontos aí que tem em 2 dos meus livros. E estou aberto aí outra possibilidade de participar, conta comigo.
Eu acho que vale a gente reforçar para quem está nos ouvindo que esse sorteio que a gente vai fazer, tá? Como que a pessoa pode participar? Ela vai no meu LinkedIn, Marcos Milhos, que você vai deixar o link, vai buscar essa postagem falando do podcast. Perfeito. Então, você dá o like na postagem, comenta. Todas as pessoas que tiverem com o comentário na postagem, tá? Eu vou retirar dali o nome da pessoa, a gente vai colocar numa ferramenta de sorteio e a gente vai ter 2 ganhadores. Tá? Eu vou sortear 2 livros para quem foi lá, deu like e comentou nessa postagem. Fechado. Marcos, mais uma vez, muito obrigado e voltará mais vezes aqui, pode ter certeza. Obrigadão. Beleza. Gente, estamos chegando no final aqui de mais um episódio do nosso 24Cast. Lembrando que já são mais de 180 episódios. Desde 2018 a gente passa por aqui. Ó, não esquece, hein? Sorteio aí de 2 livros. Vai lá no perfil do Marcos, na postagem do podcast. Comenta o que você quiser lá sobre o podcast que você ouviu aqui, sobre o teu mundo. Deixa a dúvida pro Marcos. O Marcos é bem ativo lá. E a gente até o dia 15... Você pode fazer esse comentário, no dia 16 o Marcos vai fazer esse sorteio. Gente, obrigado quem chegou até aqui com a gente e a gente se fala na semana que vem em mais um 24Cast. Até lá.